Eu costumo falar que Deus, ele não mudou, ele não me mudou. Ele mudou o cenário e o cenário me mudou. Verdade. Porque a gente tá falando da Entende? isca. Porque eu ainda ganhava dinheiro no mundo. Eu ainda divulgava festa, eu ainda ia pra festa com cantores e eu ganhava dinheiro, ganhava recurso com aquilo. Só que eu já tinha parado de beber, já tava entregue pra Jesus. Tu veio de um berço evangélico, Thiago? Não, eu sou o único cristão da minha casa. Hoje, né? É, E me que parece, eu sou fala, o único. como que isso aconteceu? Cara, tipo assim, tudo começou quando eu conheci uma pessoa, 2019, eu conheci uma pessoa que era cristã, né? E me apaixonei por ela. Daí eu não era cristão ainda, ainda não estava posicionado. E aí eu me apaixonei por ela e quando foi em 2020, no dia 21 de janeiro de 2020, ela veio a falecer. Faleceu ela e a irmã dela, eu tava namorando com ela. E ali começou uma fase de revolta com Jesus, né? Só que eu já queria liberar a primeira palavra, posso? Claro. Você que tá em casa, você que tá assistindo, quando você for escolher alguém pra sua vida, alguém pra caminhar junto com você, escolha primeiramente alguém que é apaixonado por Jesus. Porque uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela vai saber te amar. Né? Não escolha por conta de beleza, por conta que tem dinheiro, por nada desse tipo. Porque muita gente, às vezes, não, vou ficar com aquela pessoa ali porque ela tem um olho bonito, tem um olho azul, né? Cuidado pro teu não ficar roxo depois. E é isso, cara. Quando você for encontrar alguém pra você caminhar junto, encontra alguém que seja apaixonado por Jesus. Porque isso foi o start pra mudar a minha vida. Quando ela faleceu, eu comecei essa fase, né? De, de depressão, de... Cheguei a um ponto que eu atravessava a rua sem olhar pros dois lados, sabe? Doido que um caminhão chegasse e me tirasse, Só esperando só acontecer. esperando acontecer. E aí, teve um dia específico que eu acordei com a sensação de que eu ia morrer naquele dia. E aí, eu fui buscar meu sobrinho na cidade vizinha, lá em Arco Verde. E quando eu fui de carro, que não aconteceu nada, quando eu cheguei lá, eu digo, poxa, e agora a volta com meu sobrinho? Eu lembro que eu vinha sentado com ele no banco de trás e coloquei o braço assim com ele, porque eu tinha certeza que ia acontecer algum acidente, sabe? E eu coloquei o braço aqui e vim orando, Senhor, que aconteça qualquer coisa comigo, mas meu sobrinho não é culpado por isso. Se acontecer, livra ele e tal. E aí eu cheguei na minha cidade de volta, já depois que eu peguei meu sobrinho e não aconteceu nada. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito triste porque eu não tinha morrido. Porque eu tava com a certeza de que ia acontecer algo, sabe? O inimigo plantando aquilo no meu coração. E aí eu lembro que eu peguei uns comprimidos, fui pro quarto da minha mãe. Olha a cena, minha mãe ia chegar no quarto e eu ia estar morto no quarto dela. Peguei uns comprimidos, peguei uma garrafinha de água e falei, Senhor, se o Senhor é comigo, se eu tenho um propósito na minha vida, fala comigo de alguma forma. E eu lembro que eu peguei o Instagram, a minha intenção era abrir e dar de cara com um versículo, qualquer coisa do tipo que me salvasse naquele momento, porque eu tava decidido a tirar minha vida. E aí tava rolando a live do Leandro Borges, foi no tempo da pandemia. É um cantor, um amigo querido. E aí, assim que eu entrei na live dele, ele tava apontando o dedo pra câmera e falando, tava falando com o pessoal da live, né? Uhum. Mas ele apontou o dedo pra câmera e tava falando assim, você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. Porque a sua alma tem um dono e ele ainda sabe cuidar dela. Você não vai precisar Nossa. se cortar, você não vai precisar se ferir, você não vai precisar tomar remédio, porque Jesus ele já foi morto no alto daquela cruz para poder te dar a vida. E a partir daquele momento aconteceu que a virada, né? Porque o Espírito Santo falou diretamente através de alguém E era na minha foi a vida. primeira vez que você tinha sentido isso, Foi o tinha primeiro contato contato. diretamente com o Espírito Santo. E é surreal, né? É surreal porque, tipo assim, eu pedi, né? Para que isso acontecesse. A gente não pode testar Deus, né? É verdade. Se testar, vai ter resposta. Vai ter. Vai ter Né? Inclusive, eu estava resposta. lendo hoje, quando eu estava lendo a Bíblia, né, que Isaías fala sobre isso, né, de testar a É, Deus a ele. Não, eu não vou testar. Eu tenho, né, tipo, tá doido? Vou testar Deus? E aí, você não vai pedir um sinal? Não, então tá bom, toma aqui. Você não testou, mas eu vou te dar mesmo assim. E ele é esse. Você quer morrer? Mas eu tenho algo pra você, né? é. E você tinha quantos anos? Isso agora, né? Isso foi agora. Foi, eu acho que quando isso 2020? aconteceu foi 2021. Tempo da Nossa, pandemia, tava rolando ali a live. Thiago. Ou ainda foi em 2020. Não recordo direito a data, mas tem a data no meu Instagram. Porque o primeiro vídeo que tem lá
foi no dia que ia acontecer. No quarto da minha mãe, da mesma forma que era. Eu peguei o celular e comecei a falar de Jesus. Eu queria salvar o máximo de pessoas possível. As pessoas que Olha. estavam passando pelo mesmo que eu estava passando, que sofrem com depressão, com ansiedade, com vontade de suicida. E sabe qual É um vídeo de 15 minutos lá. o engraçado É dessa louco porque eu não tinha situação? um contato direto com Jesus ainda, não conhecia a palavra direito. Mas E é as aquilo, palavras ele não saíram, precisa a disso. Bíblia É saiu. Meu claro. pastor assistiu depois e disse assim: pô, Tiago, tu tá pronto pra pregar, tu tá pronto pra falar de Jesus. Como assim, pastor? Se eu não tenho um direcionamento, se eu não leio direito a palavra, se eu ainda não busco. É Cara, o que porque você ele faz. fez? É ele que faz, porque não é sobre você. É, E é isso que é andar com Jesus. Não é sobre você. Quantas vezes a gente vai falar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir ler, eu não vou falar direito. Quando chega é, lá, ele te dá a palavra, você vai falando. E é sobre isso, porque ele usa, ele capacita. E são aqueles que ele quer. Né? A palavra dele fala que ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele, ele nos escolheu. é. E eu sempre falo que os escolhidos, filho, não escolhe. Sabe por quê? Quando você foi lá decidido a se matar, ele estava te acalentando, te acalmando. Por quê? Porque você estava procurando um socorro. Se você realmente fosse para você se matar só, você não estava atrás de um socorro. Tipo assim, eu tô indo me matar, Senhor, mas olha, me dá alguma coisa para me salvar. Então, no É. fundo, você queria, mas não Era a era dor, aquilo. né? Era a dor Entendeu? do Você momento, queria só que se tava me livrar do cegando. problema, mas Isso. você não queria a morte, porque Não. ele já tinha um Porque eu trabalho na tive tua a vida. oportunidade de fazer acontecer, já fui pra ponte da minha cidade, de madrugada, e falar, é agora, e Deus nunca E não deixou, né? deixar. Ele tem um propósito, né? É Igual você verdade. falou, a Bíblia diz que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? A gente não tava nem aí pra Jesus, não tava nem aí pra ele, ele já era apaixonado por nós, né? Verdade. Isso que é o mais louco. E dali, Thiago, você virou outra pessoa? Tipo assim, eu costumo falar que ali foi o dia que eu descobri por que eu nasci, né? Porque os dias, eu costumo falar, os dias mais importantes da vida do ser humano é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Quando ele descobre, Redescobrindo Deus, né? quando ele descobre por que ele nasceu, é o que vai dar sentido pra vida dele, o propósito que ele carrega. Porque às vezes a gente acha que foi criado um propósito, a gente nasceu e foi entregue pra gente um propósito. Não, mas já Já existia um existia. propósito e Deus criou você, Nathalie, pra cumprir esse propósito. Entendeu? Só que o que acontece? Deus tá aqui com o plano perfeito. E dizendo, filho, acessa. Aí a gente cresce, a gente vai pro lado direito, aí a gente vai pro lado esquerdo, a gente dá uma volta. Quando a gente acessa a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aí ele vai precisar moldar a gente um pouco, porque a gente já não é mais como ele planejou. É. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu precisei passar por essa depressão, precisei passar por esses dias para que eu pudesse realmente acessar o meu propósito e descobrir por que eu tinha nascido, para que eu tinha nascido. Qual a sua identidade em Cristo, né? Na verdade, qual era a sua A minha identidade em identidade. Cristo? Isso. E de quando houve essa fatalidade até isso acontecer, demorou muito tempo? Até essa moldagem de Deus, essa estrutura que ele foi colocando em você para você se moldar? Demorou. Demorou muito Demorou porque, tempo? tipo, eu era um cara do mundo, né? Totalmente do mundo. Eu vivi em festa, em farra. Eu comecei meus primeiros passos na internet em festa, com Uhum. amizade com cantor, tipo Natanzinho, Wesley Safadão. Eu fazia vídeo de humor, né? Então, tipo, Hum, todos esses cantores já postaram um vídeo meu de humor antigo. Tem um vídeo do Auto da Comparecida também que viralizou, imitando os dois personagens, a Dorinha e o Chicó. Tipo assim, e aí eu consegui uns 30 mil seguidores com esse nicho, com esses cantores postando e tal. Então, tipo, como eu era um cara do mundo, ficou um pouco difícil de sair diretamente dele, entendeu? De tomar uma decisão. E aí aconteceram coisas que Deus, ele não mudou, ele não me mudou. Ele mudou o cenário e o cenário me mudou. verdade. Porque a gente tá falando da Entende? isca. Porque eu ainda ganhava dinheiro no mundo. Eu ainda divulgava festa, eu ainda ia pra festa com cantores e eu ganhava dinheiro, ganhava recurso com aquilo. Só que eu já tinha parado de beber, já tava entregue pra Jesus, já tava com o coração, sabe? Aham, Sabe aquela parada? Quando você descobre que ela é o caminho, né? Caminho, verdade e vida. aham. Quando você descobre o caminho, fica fácil de você desviar. Porque aí você só sabe que ele é o caminho, mas aí você ainda não tem o acesso a ele, né? Quando você vê que ele é a verdade, aí você vai começar seus primeiros passos, né? Ali com a Bíblia. Quando você chega na vida, já não é ele, já não é você que entra nas guerras. Já é ele por você. Verdade.
Entende? Então, tipo assim, eu tava no caminho. Aham. Pé na igreja, pé no Aham. mundo. Normal, porque Entende? todo mundo, né? É. Muita gente é assim. E aí, quando foi em 2024 agora, dia 2 de dezembro de 2024, após cair, eu me batizei. Resolvi tomar a decisão. Mentira! E Deus Tipo mudou minha agora. vida. Foi agora. Foi agora que Deus mudou minha vida. Não tem muito tempo que eu tô na internet, tem um ano. Quem olha assim, vê os seus vídeos, acha que Nos você tá na vídeos. internet há 85 mil anos Nos fazendo vídeos isso. tem um ano. Tem um ano e pouquinho. Que Foi agora loucura. recente. E como ele faz. E eu acho engraçado porque a gente tava falando desse lance de ele trazer iscas, né? Que tipo assim, você tava lá, ele falou, vai, pode ir, eu vou te levar, porque senão ele te assusta, Ah, né? Se chega lá e fala, vai ter que tirar tudo, vai sair, vai renunciar. Não, pô, porque você não tem o amor ainda, você ainda não sentiu aquele amor. Agora, quando você sobre sente isso. o amor, aí você vai, você é você mergulhar na piscina sem água.